que medidas, quais são as medidas que devem ser adotadas dentro daquilo que é o setor econômico e financeiro do nosso país, como forma também de acabar algumas vezes com essa falta de diversificação da economia do mercado. O meu colega do painel interviu muito bem. Quero dizer que vou fazer menção, por exemplo, a Ruanda. O Ruanda, segundo a repartição do PIB em setor, o setor da agricultura corresponde a 33,3% do PIB, a indústria 13,9% do PIB e serviços 52,8% do PIB. Aqui o 52,8% do PIB estamos a falar do setor terciário, não é? Da produção dentro da própria economia. Mas para nós em Angola estamos a falar a cota de 2% do OGE, quer dizer que é uma cota insignificante. E olhando para Ruanda, a força de trabalho do Ruanda, 90% são trabalhadores do setor agrícola. E nós sabemos que o emprego é um fator macroeconômico que contribui para o crescimento de uma economia. Não obstante, o trabalhador vai ter um salário e poderá também contribuir para o próprio PIB dessa região. Numa altura como esta, o que o executivo devia fazer, não é? Como a diversificação da própria economia, é investir no setor agrícola. Mas só não basta investir, é importante que se faça um estudo de viabilidade. Segundo Olivier Blanchard, numa das suas obras, ele diz que o setor agrícola é um dos setores que faz parte do ciclo econômico e a sua política reveste uma política a longo prazo. Aquilo que se investe agora não é aquilo que se vai tirar daqui a 1 ou a 2 anos. No entanto, o Estado não deve ser o único elemento a investir ou a gerar emprego. O Estado tem o seu companheiro fiel, que eu vou dizer que são os empresários. Os empresários devem trabalhar juntamente com o setor público, com o Estado. Até porque se chega a ser o maior setor a nível de emprego, não é? O setor privado atualmente é o setor que mais emprega. Em outros países, é a realidade de outros países, o setor privado é o setor que mais emprega. Mas para nós aqui é o contrário, o setor público é o que mais emprega. Então, quanto mais o setor público empregar, mais despesas o Estado continuará a acarretar. E se não tivermos fonte para angariar valores de maneira a dar resposta a essas despesas, obviamente que continuamos a ter esse problema de recessão econômica. Agora, ao investirmos na agricultura, só não basta investirmos, porque o setor agrícola está ligado com os outros elementos. Segundo, por exemplo, a teoria clássica econômica, traz consigo alguns elementos que são tidos como os fatores de produção. Estamos a falar do trabalho, temos homens para trabalhar. Estamos a falar da terra, a nossa terra é fértil. Estamos a falar do capital, um dos elementos. Ao falarmos do capital, vamos falar do capital humano, por exemplo. Vamos falar do capital financeiro. Angola teve muito dinheiro. Nós hoje vemos essa situação por uma distribuição da riqueza, não é? O peculato, muitos outros elementos que eu fiz menção quando começamos o debate. Então, ao se investir no setor agrícola, pautar-nos por esses elementos, já fiz menção, os elementos que têm a ver com o trabalho, a terra, o capital. Dentro do capital vamos encontrar o capital físico. O capital físico tem a ver com a compra das máquinas, tratores, etc. Nós, isto, não produzimos na economia local. Quer dizer que, ao investirmos no setor agrícola, temos que pensar nessas máquinas. As máquinas tragam. Temos que pensar também nas manutenções periódicas dessas máquinas. Então, imagine um empresário que vai investir no setor agrícola, né, e encontra dificuldade para importar esse bem naquilo que, por exemplo, é o pagamento da carga tributária na EGT. Porque nós, quando importamos máquinas no exterior, nós pagamos na EGT. E os empresários, né, o Estado devia adotar aqui uma medida que viria a facilitar os empresários do setor agrícola. Por exemplo, o Estado podia criar uma política, estabelecer um prazo da implementação desta mesma política e depois voltar a reavaliar esta política para ver se teve sucesso ou não. Por exemplo, de agora em diante, os empresários que vão investir na parte norte, na parte sul do setor agrícola, não é? A aquisição do capital físico, a AGT não poderá cobrar.
essas máquinas vão entrar de forma gratuita. Por quê? Porque são parceiros do Estado. Porque eles vão gerar emprego. E ao gerar emprego, obviamente também poderá surgir a contribuição para o próprio PIB. Agora, há um outro elemento que eu não faço menção aqui, é a questão, por exemplo, do transporte. Obviamente que, ao produzirmos, tem de haver transportes para, não é? Escoamento dos produtos. Se nós já temos a dificuldade, nós não produzimos carros, temos a dificuldade de importarmos os carros usados para cá, para o país. Obviamente que o nosso Estado não ajuda os empresários, né? Não ajuda os empresários. E como se não bastasse, ao falar no setor agrícola, o setor agrícola acompanha um dos elementos do investimento das infraestruturas, que são as construções das estradas. Muito bem, o Dr. Malamba vai continuar a falar, mas eu tenho mesmo já que ler aqui algumas mensagens, não posso sair sem ler. As medidas que eu cá estava a fazer menção, não é? Volto mais uma vez a ressalvar que o Estado deve sim cooperar de forma direta com o setor privado, que são os empresários. Numa altura como essa, os empresários, investidores no setor privado, né, seriam aquelas pessoas que, ao quererem exportar o capital físico no exterior, do mercado externo para cá, deviam ter uma cota muito reduzida na AGT para poder alfandegar esses bens. Porque eles não vão trabalhar só para, digamos, crescer do ponto de vista financeiro, mas também poderão ajudar famílias, poderão tirar pessoas do desemprego. E não só. A política que o Estado deve trazer aqui deve ser uma política que deve beneficiar o empresário, deve ser uma política que deve incentivar, quer seja o investidor angolano ou investidor externo, não é? Mas um investidor externo vindo cá para Angola investir, obviamente que não se vai conseguir impor, porque é necessariamente que o Estado também, não é, revê o nosso mercado. Todo aquele produto que estará a ser produzido no setor agrícola, não é, o excedente, mais do que ser comercializado no mercado interno, no nosso mercado, também o Estado deve estar ali como facilitador, né? Como facilitador, para que estes produtos sejam comercializados no mercado externo, no exterior. Terça, e quando isso começar a acontecer, não é? Uma das vantagens que nós viremos ter é o aumento de emprego, a redução de fome às famílias, vamos reduzir as importações por excesso, vamos poder ter mais reservas líquidas estrangeiras, né? Vamos poder também, com isso, fazer com que a nossa moeda seja valorizada. Hoje, por exemplo, se formos uma grande potencialidade no setor agrícola, nós podemos fazer essa distribuição para todos os países vizinhos de Angola. Hoje, já se vai falar, por exemplo, que não, preciso ter kwanzas para entrar para Angola e comprar, por exemplo, arroz. A situação que está acontecendo recentemente, essa estratégia alimentar que o Executivo está a implementar, isso é disparado, desculpa que diga isso. É disparado. Então vai estar a importar arroz, milho, para poder baixar, ou seja, para fazer com que a inflação baixe. Isto é uma concorrência desleal. Estamos a falar que o Estado está a concorrer com o empresário. O empresário nunca tem mais dinheiro que o Estado. E isso só está a acontecer agora porque, digamos que é uma questão meramente eleitoralista. Porque depois das eleições passarem, isto vai terminar. Eu agora estou a ver muitos transportes nas vias públicas, autocarros e muito mais, mas todos isso estão a surgir porque se aproximam as eleições, não é? Mas não tinha que ser assim. E os empresários dessa altura, que tinham, por exemplo, exportado bens alimentares, face à exportação destes bens que o Executivo agora está a fazer, não é? A redução do preço do arroz, por exemplo, há quem vai perder. E alguns empresários não vão conseguir concorrer até só o período com o Estado. Vão permanecer alguns. Depois do Estado, depois das eleições passar, o Estado parar de importar estes bens, o que é que vai acontecer? O empresário que continuar a resistir no mercado vai ter o controle do mercado. Vamos estar dentro do monopólio, não é? Quer dizer que ele vai dominar o mercado e podemos comprar até o saco de arroz de 16.000 kwanzas. Infelizmente. Nós estamos a dizer bye-bye. Vamos pedir aos nossos convidados que deixem então as vossas últimas considerações relacionadas ao nosso tema de hoje.
As minhas últimas palavras, a primeira de recomendação